Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite, boa tarde. Eu ia falar boa tarde, mas não. Boa noite. Dia 3 de dezembro de 2020. Hoje, quinta-feira. Já é quinta-feira? Já vou dando boa noite para ela. Boa noite, Raquel, tudo bem? Boa noite, André. Pois é, o tempo voa, né? Hoje, 3/12 já, meu Deus do céu, acabando o ano. Quinta-feira, daqui a pouco mais uma semana terminando, né? Muito bom estar aqui com você. Boa noite a todos. Boa noite. É interessante, né, Raquel, que a gente escuta muito as pessoas falarem quando estão se referindo a este ano. Está acabando. Nossa, já vai tarde. Como se no dia 31 de dezembro algo muito espetacular se desse para que, como um passe de mágica, os nossos problemas estivessem resolvidos, né? O tempo é praticamente uma convenção humana para poder medir, para que nós tenhamos condições de nos orientar, uma vez que nós ainda somos tão presos, né, às unidades de controle, né? O tempo é engraçado mesmo. A gente se perde tendo tempo, imagina se não houvesse, né? Aos que se adiantam, aos que se atrasam, a gente tem um probleminha. E hoje a maior autossabotagem que eu estou percebendo na galera é: eu não tenho tempo. Mas nem para você parar e assistir um pouquinho o Evangelho na Rádio Boa Nova, não é? Eu não tenho tempo. E aí a gente vai administrando conforme as dores chegam, né? Eu acho que a melhor medida do tempo é a dor, né, André? Quando a dor aparece, a gente consegue significar um pouquinho melhor a noção de tempo. Demora um pouquinho mais, né? Quando está doendo, é mais demorado. Você sabe que depois dos 30, né? Na verdade, a vida inteira nós temos que fazer exercício, mas depois dos 30 tem que fazer mesmo, né? E bota 30 nisso. Evidente que eu estou sendo muito generoso aqui. E aí, naquela 1 hora, eu tenho a impressão que são 5, 6 horas, né? Enfim, mas tudo bem. Bom, de qualquer forma, nós vamos pedir licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre. Nós vamos pedindo essa licença amiga para ir chegando aí para você, com essa mensagem de amor e de paz, que é o Evangelho de Nosso Senhor, à luz da doutrina dos Espíritos. E você sabe, né, para que o trem funcione bem, né, esse trem seja um trem muito assertivo, né, como diz os nossos irmãos mineiros, né, que adoram falar de trem, para que esse trem funcione bem, é muito importante que nós possamos fazer aquela conexão com a espiritualidade amiga. Vamos pedindo para a nossa amiga e irmã Raquel fazer essa conexão por todos nós. Vamos lá, Raquel? Vamos lá. Então, é sempre um convite à conexão com o nosso coração, para encontrar lá o nosso Criador e buscando nele renovação de energia, de saúde, de paz, tranquilidade. Pedimos então, Senhor, nosso Criador, Criador de tudo e de todos, de todas as formas que existem no universo, de todas as cores, de todas as flores, pedindo que o seu doce olhar seja por nós nesta noite, pedindo a espiritualidade maior permissão para iniciar o nosso Evangelho desta noite, de modo a abrir o nosso coração e tornando o nosso solo um solo fértil, para que as palavras que serão estudadas neste grande encontro luminoso possa reverberar de forma positiva no nosso corpo, no nosso ambiente, acalmando, serenando os nossos pensamentos, serenando as nossas emoções, de modo a terminar este Evangelho no lar de hoje muito melhores do que quando começamos. Por isso, Senhor, pedimos com muita alegria no coração que a presença do nosso Mestre, Príncipe da Paz, nosso Senhor Jesus, se faça presente agora e os nossos lares se tornem pontos de luz em conexão, auxiliando a espiritualidade maior a trabalhar, a levar energia onde se faça mais necessário. É em seu nome que abrimos hoje o nosso plantão do Evangelho. Hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, vamos dando início aqui ao nosso
ao nosso programa, né? Minha querida Raquel, nós estávamos falando aqui agora há pouco do tempo, né? E dessa mudança de 2020 para 2021. Você particularmente acha que o ano ele traz ou sorte ou má sorte, tipo 2020 vem e vem com má sorte, e 2021 pode vir com boa sorte? Você acha que é assim que as coisas funcionam? Eu já, como você falou, depois dos 30, sei lá, algo mágico acontece que a gente vai tentando, vai vendo a realidade, a vida com mais realidade, né? A gente vai tentando entender esses processos naturais da vida e a gente para de alimentar certas ilusões. O que é bom alimentar é sonho, né? Expectativa boa de que as coisas melhorem, ter esperança. Isso é bom nutrir o nosso coração. Mas é sempre bom ter os dois pezinhos também na realidade, porque depende da nossa direção, o nosso porto seguro, né, André? Os passos que nós vamos dar agora dependerão onde a gente quer chegar lá na frente, a gente sabe disso, cálculo matemático. Então, por um lado, eu alimento essa expectativa boa de que 2021 seja um ano um pouquinho mais amigo e menos professor, como foi 2020, que a gente está precisando do respiro, por assim dizer, que traga as coisas boas, renovação de energia para todo mundo, fé. Se o povo está precisando sorrir, o mundo está precisando sorrir um pouquinho mais, né? Mas eu acredito que vem coisas boas por aí. Eu não perco a fé no positivo, não. Acredito que ainda virão boas coisas. Interessante, né? Você falou, seja um pouco menos professor, né? O ano 2020 realmente trouxe esse ar professoral. Até eu diria que esse ar professoral de algumas décadas atrás, quando o professor era um cara um pouco mais duro, assim, né? Mas também, né, Raquel, é muito comum nós escutarmos que quem faz a escola, quem faz o curso é o aluno, né? Então, se nós, no ano 2021, levarmos as nossas mesmas crenças limitantes, os nossos mesmos medos, né? Enfim, a coisa vai ser absolutamente igual, pode ser pior, pode ser um tiquito melhor, mas não vai ser muito diferente, não, porque é o aluno que faz o curso, né, Raquel? Sem dúvida. A lição está aí para todo mundo aprender, mas você deve lembrar, né, André, dos tipos de amigos que nós tínhamos na escola. Tinha aqueles que faziam os trabalhos em grupo para valer, se esforçavam, né, para apresentar um trabalho legal. Tinha aquele que pedia só para colocar o nome. E aí vai de cada um o aprendizado que carrega da lição aprendida ou não, né? Alguns vão ter que repetir a lição. Alguns vão ter que repetir. Nós tivemos que repetir tantas vezes por não aprendermos, né? Mas alguns também acho que já aprenderam um pouquinho do que esse professor 2020 quis ensinar. E, assim, tomara que pelo menos não seja professor, que seja professora agora, né, em 2021, que dê o ensino, mas, assim, passe um pouquinho a mão na nossa cabeça, né, com a consciência feminina. Pois é. Esse ano o professor nos botou de castigo. Mas vamos lá. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é a continuação do capítulo 7, né? Capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Nós vamos estudar aqui o item 9, que é o item continuação do que nós estávamos estudando ontem, mas traz bastante informação preciosa e complementar ao nosso estudo de ontem. E você sabe que pode e deve participar desse programa, fazendo as suas colocações sobre o tema, alguma dúvida que seja, enfim, a Margarete está lá aguardando a sua participação. 11-2457-5011 é o telefone da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio. 11-2457-5011 para você participar. Essa é a linha do ouvinte, né? Você também pode fazer a sua participação através do 11-9964-33827, 11-9964-33827. E também pode acessar facebook.com/TV Mundo Maior, e ali tem a janelinha do programa, clicou, comentou do lado e, por favor, comente. Por favor, curta e, por favor, compartilhe, porque tem muita gente precisando desse trabalho de amor e paz que a Fundação Espírita André Luiz faz. Aliás, fazer aquele grande convite, né? Vamos tentar dar uma segurada no nosso dedo. Sabe quando o nosso dedo está aqui, ó, compartilhando algumas bobagens, né? Então, se a gente compartilha 10 bobagens por dia, vamos ter uma meta para 2021? Ó, não vai ser muito ousada, não. Compartilhar 9 bobagens por dia e uma coisa boa. Aí, quem sabe, 2022, 8 e 2 coisas boas lá para 2199.
Aí nós estaremos compartilhando só notícia boa, concorda, Raquel? Nossa, com certeza, né? E como a notícia assim boba, ela é viral, né? Agora, quando a notícia é boa, nossa, ela pode modificar tanto a vida, o dia de uma pessoa, e às vezes tocar tão profundamente, a gente não imagina. Às vezes, quantas vezes, né, André, assim, a rádio, a TV, você liga, nossa, tem uma mensagem que fala, caramba, parece que foi para mim. Pode ser para mim e para muita gente também. As dores, elas são muito parecidas, em experiências diferentes, mas muito parecidas. Então, realmente, como você falou, uma poupancinha de compartilhamento, por que não, né? Projetar aí, fazer a caridade também, o bem, e não gasta o dedo, né, André? Isso que é legal, né? Uma coisa que é gratuita e só faz bem. É isso aí. E vamos construindo uma grande corrente do bem. É para isso que a Fundação Espírita André Luiz e tanta gente boa tem feito tantas coisas boas, mas infelizmente as coisas ruins ganham uma popularidade e ganham seguidores e ganham compartilhamentos e a gente não sabe de onde que vem as coisas ruins que acontecem da sociedade, vem de nós próprios, né? Seria muito bom que nós pudéssemos fazer melhores escolhas, mas dentro do tema bem-aventurados os pobres de espírito, né? Ontem, como já dissemos, nós estávamos tratando sobre os mistérios ocultos aos sábios e prudentes, né? E hoje nós damos continuidade. Por que que a lei divina, né, os mistérios, entre aspas, os grandes enigmas existenciais humanos, por que que eles são, muitas vezes, ou ignorados ou por que que não são compreendidos, e hoje nós vamos falar sobre isso, né? Por que que muitas vezes sequer não há um esforço para essa compreensão, né? Mas, enfim, é o item 9 do capítulo 7º. Vamos lá começar a nossa leitura da noite. O mesmo acontece, atualmente, com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos façam tão poucos esforços para convencê-los. É que os espíritos se ocupam com aqueles que buscam a luz com boa fé e com humildade. De preferência, aos que creem possuir toda a luz e parecem julgar que Deus deveria ficar satisfeito em conduzi-los até eles. Na verdade, eu fiz a leitura errada, né? Eu vou repetir aqui. É que os espíritos se ocupam com aqueles que buscam a luz com boa fé e com humildade. Isso, né, em preferência aos que creem possuir toda a luz e parecem julgar que Deus deveria ficar satisfeito em conduzi-los até ele, provando assim sua existência. Como se fosse capaz de provar alguma coisa a alguém que às vezes está tão preso, né, em uma visão negacionista. Aliás, nós estamos vendo isso hoje, está muito comum aí no mundo, né? É que por mais, por exemplo, né, vamos citar aqui um exemplo, por mais que o mundo científico diga uma coisa em relação à Covid e prove através de fatos estas coisas em relação ao Covid, nós sabemos que há uma quantidade enorme de nossos irmãos que não acreditam, e os fatos estão ali, né? Então, eu diria, Raquel, que a espiritualidade não vai perder tempo com quem não está pronto para aprender. Será que é isso mesmo? O trabalho é grande, né? E você imagina a espiritualidade nesse contexto, trabalhando a todo vapor. Você sabe que, lembrando até do livro e o filme de Nosso Lar, André, não sei se você se lembra da cena em que, no caso da Segunda Guerra, estava tendo um desencarne, né, em massa, e os próprios trabalhadores do Nosso Lar lá, compadecidos, né, até emocionalmente tocados por conta desse grande número de pessoas desencarnando ao mesmo tempo. Então, você imagina, ao redor do mundo, quanta gente já partiu para a espiritualidade, o trabalho grande de mobilização, equipes espirituais ajudando até os médicos, dando força, né, nos hospitais, os lares abandonados, né, onde há idosos, em que eles têm que ficar em isolamento, aquela coisa toda. O trabalho já é grande. É no mínimo curioso você pensar em alguém, né, achar que não, eu tenho que ser servida o tempo todo, self-service, inclusive espiritual. O negacionista, ele vai entrando em bolhas de ilusões, né? Bolhas de ilusão, porque ele não consegue fazer o mínimo de raciocínio à luz de informações e provas que estão vindo aí.
Então, uma pessoa negacionista, que se ela consegue minimamente fundamentar o que ela está falando, tudo bem, vamos ver qual é a razão, qual é o princípio do que ela está falando. Só que você vai conversar com essas pessoas, você não acha a razão, você acha uma cegueira, até espiritual mesmo, consciencial muito grande, que não é provocada só pelo orgulho ou pela vaidade, não. Parece que virou uma crença de, não, isso não existe, sei lá, é plano de governos ocultos querendo acabar com... Existem tantas teorias que você fala assim, olha, eu não vou nem mais ler nada, porque realmente está virando loucura. A verdade é essa, né? Então, a gente tem que se basear nos fatos. Kardec era cientista, ele sempre pedia isso, né? Observe os fatos, analisa, creia, se pergunta por que crê, o que você crê, fica raciocinada, né, minha gente? Acho que é uma boa saída. Você sabe que há uns muitos anos atrás, nem sei precisar quanto, uma mãezinha próxima da gente, da nossa família, né, perdeu seu filho. Mãezinha no sentido que o filho já era adulto, né, mas enfim, a dor é a mesma, né, creio eu. E todos nós muito condoídos com aquela dor, né? Eu, minha esposa, né, levamos essa nossa irmã a uma casa de psicografia, uma casa que faz psicografia. Até foi em Uberaba. O Chico não estava mais trabalhando, mas o Chico não era o único médium. Aliás, não foi, não é e nunca será o único médium a fazer esse tipo de trabalho. Várias pessoas fazem, várias casas espíritas fazem. Ele realmente fez um trabalho incrível nesse campo, mas tem muita gente boa fazendo também. E aí levamos essa mãe lá e chegou uma mensagem absurdamente surpreendente, com detalhes assim que eu conhecia, que essa mãe conhecia, outros detalhes que essa mãe não conhecia, não se lembrava, melhor dizendo, e que depois ela mesma me mostrou, porque o espírito, quando narrou, ele falou, naquelas 4 horas que eu permaneci no hospital, né, e ela foi levantar depois a documentação, e foram exatamente 4 horas, né, e isso nem ela se lembrava. Bom, o resumo da história, ela nunca acreditou naquela mensagem. Por mais que aquela mensagem trazia uma quantidade enorme de comprovações de que o seu filho estava na espiritualidade, ela nunca acreditou. E como nós estudamos isso aqui, que os espíritos não perdem tempo com os incrédulos, numa ocasião eu indaguei o espírito amigo, né? Se os espíritos não perdem tempo com os incrédulos, por que vocês perderam tempo passando a mensagem para ela? A resposta, a mensagem não era para ela, era para você. Naquele momento, muito provavelmente eu precisava ter mais uma prova da imortalidade da alma. Não me lembro, isso aconteceu há muito tempo e a indagação foi um tempo depois. Mas a resposta foi extraordinária. Mas está aí um exemplo. Você prova para a criatura viaja, sei lá, daqui a Uberaba, 5, 6 horas, madruga na fila para poder receber uma psicografia, fica lá entre 100, 150 pessoas esperando a psicografia. Ela é a sorteada, a mensagem traz um monte de particularidades, e aí eu ainda perguntei, mas como é que explica isso então? Não sei. Eu não sei como é que explica, mas eu não acredito. Uhum. Você me fez também lembrar exatamente o efeito contrário que eu senti quando eu acompanhei esses trabalhos também lá em Uberaba. Talvez, deve ter sido talvez no mesmo lugar. Você me fez lembrar da madrugada, na fila, né? Quando a minha avó fez a passagem dela, mãe de criação. Para mim estava muito dolorido ainda, né? E eu já estava no espiritismo há bastante tempo. Eu falei, eu vou lá, né? Vou lá na excursãozinha, entrei no ônibus, fiz a viagem, uma viagem reflexiva, claro, não foi uma viagem curtindo a paisagem. Eu queria única e exclusivamente pegar essa mensagem na minha mão, sentir minha avó em algumas linhas, e eu me achei merecedora daquilo. Falei, eu não volto para cá se não tiver na minha cabeça, né? Eu não redo o pé de lá, que nem os mineirinhos falam, né? Não redo o pé de lá se não comer o pão de queijo e nem se não tiver com a cartinha da minha avó debaixo do braço. Foi que foi. Óbvio, eu não recebi, André, mas, resumo, quando as cartas foram enviadas para as mães, a cada mãe que recebia, aquele grito de choro, aquela dor que elas sentiam, e isso me arrepia até hoje, foi o suficiente para eu falar, Raquel,
Você está bem, você não precisa. Ela está bem, você também. É o seguinte, ela existe, você sente isso, e o que você sente basta. É a certeza de que a vida continua, que Deus não precisa ser provado, só precisa ser sentido. Então, ó que legal, né? A dúvida que se tornou certeza mais uma vez. Pois é, e cada um tem o seu momento, né, Raquel? Pode parecer aqui que quando nós estamos dizendo dos nossos irmãos que não têm uma crença naquilo que lhes escapa aos sentidos, nós estamos sendo críticos aqui, mas não, nós estamos tratando do tema e compreendemos perfeitamente que cada um tem o seu momento, né? Aliás, um pouco mais adiante o texto vai trazer isso. Vamos agradecendo aqui Judite Paiva Afonso, deixa sua gratidão. Nós aqui agradecemos, querida Miriam Heisman, Carlos Lima, Juliana Sanzovo. Boa noite, queridos irmãos. Abençoado seja nosso estudo. É isso aí. Selma Gravina, boa noite a todos. Gratidão, muita luz. Neide Miriam Cupertino, Neuza Maria de Almeida, Aide Sobrinho, Maria Maceiras, né? Virei uma espécie de profetisa, ela está dizendo. Mais uma vez acertei que você estaria aí hoje. Na minha opinião, todos os anos são bons. Olha que bacana. Ela tá dizendo que imaginou que hoje era você, Raquel. Olha que bacana. Ó, que beleza! Que boa, que sintonia boa, linda. Um beijo para você, viu? Muita luz aí no seu coração. É isso aí. Bom, vamos dar andamento aqui na leitura do segundo trecho do Evangelho de hoje. O poder de Deus se revela tanto nas pequenas coisas como nas grandes. Ele não coloca a luz sobre o alqueire, já que a derrama em ondas por todas as partes. Portanto, são cegos aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, já que eles gostam de tê-los fechados. É bonito esse trecho, mostra inclusive a beleza, né, do Criador e o respeito que o Criador tem para com todos, né, de não desejar abrir os olhos das criaturas à força e aguardar que a própria lei divina, a lei de causa e efeito e a justiça possa abrir esses olhos no tempo certo, né? Pois é, eu fico imaginando quem é pai e quem é mãe, se tem a mesma paciência, não é, André? Às vezes o filho errando, indo por aquele caminho, e o pai, lógico, né, por orientação, é o que deve ser feito, mas quando a gente fala do Criador, ele tem uma paciência sem fim, né? E deixar a gente trilhar os nossos caminhos, e um respeito soberano no maior presente que ele deu para a gente, que é o livre-arbítrio. Isso eu acho maravilhoso. Então, sem querer violentar nossas emoções, sem querer passar em cima das próprias leis, ele deixa simplesmente o fruto amadurecer. E a gente só realmente entende certos processos da vida amadurecendo mesmo. Essa é a lei da natureza e a gente faz parte dela. Não adianta dissociar, né, nosso aprendizado do que a lei natural da vida traz para a gente. Então, que maravilha. Ele não vai lá e abre os nossos olhos à força. E entenda que eu sou seu pai, eu mando, o mundo está criado, é assim, pronto, se sujeita. Não. Ele deixa que, pela lei da adaptação, a gente vai encontrando quais os rumos da vida, sabendo a lei do retorno, exatamente como ela funciona, para quem sabe um dia voltar para o coração dele, mais amadurecidos, mais conscientes de nós mesmos. Acho que é isso que espera o Criador de nós, né? E também esta prova da existência de Deus, ela é tão simples e ela está presente em absolutamente tudo. E eu acho simplesmente genial. Os espíritos superiores, espírito de verdade, Kardec, são geniais em muitos momentos da obra kardeciana, da obra dos espíritos, melhor dizendo, né? Agora, quando eles falam das provas da existência de Deus, trazendo como prova tão simples, né, quando se desconhece o Criador, ou melhor, quando se desconhece o autor de algo, né, aí está Deus. Isso é preciso, cirúrgico e extraordinariamente, profundamente filosófico, a meu ver. Lindíssimo, né?
Procura a causa. Se há uma inteligência, há um criador, né? Se há um criador, a causa está lá. A gente se perde muito nos conceitos, né, André? Eu acho que a gente, o tempo todo, tentando explicar tudo, o que a gente faz é complicar demais as coisas. E Deus é tão simples, como você falou, ele é tão simples de ser visto até, né? Pelos olhos da alma, ele é tão simples de ser alcançado, que a gente faz com que ele fique longe, alto demais para alcançar, às vezes até com uma prece. A gente faz ele algo tão complicado que parece que ele é tão sagrado que ele não faz parte de nós. Quando, na verdade, se a gente voltar um pouquinho, parar nossa mente, nós mesmos, e buscar na essência quem a gente é, ele vai estar lá. E ele se explica por ele mesmo. Ele não precisa ser conceituado, só sentido. Quando é que a gente vai parar para sentir Deus? Pelo menos uma vez por dia. Pelo menos em doses diárias, que sejam pequenas doses. Eu acho que o nosso cérebro precisa de repetição para se convencer de alguma coisa. Se a nossa fé é vacilante, um treino de encontro com esse Deus, todos os dias, vai fazer a nossa mente se conscientizar que ele é real, ele é vivo, e ele reverbera o tempo todo dentro da gente. A gente perde muito tempo no inútil, né, na superficialidade das coisas. E ele não está lá, ele está na profundidade das coisas. E é tão simples isso. Não é fácil. A nossa fé é vacilante o tempo todo. Às vezes nós somos esses incrédulos também, porque no vacilo da fé a gente se torna esse incrédulo, né? E a gente quer a prova. Cadê o Senhor Deus agora que eu estou aqui perdido nesse problemão? E a gente quer prova e prova e prova. Tentar provar Deus é cansativo, né? É cansativo porque ele existe, ele é real e vivo. E brincar de Deus, além de ser cansativo, já se mostrou extremamente ineficiente. E aí também está uma prova da existência e da magnanimidade do Criador, né? Todas as vezes que nós agimos de tal forma a alterar o curso natural das coisas, o resultado não é bom. Eu me lembro, por exemplo, em Fernando de Noronha, há uns bons anos atrás, eu não me lembro qual era, mas havia uma praga ou algum problema que eles tinham que estava levando uma certa preocupação para os moradores da ilha. Alguém teve uma brilhante ideia, levar um lagarto para lá, né? E esse lagarto virou uma praga muito pior, porque não tinha predador para esse lagarto. Então, como é que pode se dar um universo onde a natureza é tão perfeita, né? E nós, com todo o nosso pseudo-saber, né? Tantas vezes quebramos a cara, com toda a nossa tecnologia, com todo o avanço científico do século XXI, uma coisa simples, como introduzir uma nova espécie em uma pequena ilha, se nós pensarmos no tamanho do continente, né, do tamanho do planeta, e nem isso nós conseguimos, né? Está aí uma grande prova da existência de Deus, e mais do que isso, né, Raquel? Da sabedoria desta força, deste algo, deste quê. Uma coisa interessante é quando o brincar de Deus vira 3 letrinhas, né? Ego. Quando o ego é gigante, nossa, como a gente gosta de brincar de Deus, né? Mudar a natureza, a gente quer brincar até de tentar realmente fazer planos mirabolantes para a humanidade. Quando você vê aquele sábio lá do Riconcó, né? Que mora no meio da floresta, que observa a natureza, que respeita a natureza, que sente que é parte dela, que faz com ela uma troca, ele sabe fazer na exata medida o remedinho para afastar uma praga. Ele sabe fazer. Eu não estou negando a ciência, tá? Porque eu sou uma que com Kardec, mas assim, tudo é equilíbrio, né? A ciência materialista se perde justamente quando ela perde o equilíbrio das coisas, como o André acabou de dizer. Quando ela se volta para o que é natural e tenta mudar o bio, né? O próprio organismo perfeitamente criado. Aí quando a gente quer realmente brincar de Deus, as coisas vão dar errado, o equilíbrio se perde. Então, a sabedoria realmente do natural é simples, basta observar, aprender com o que já existe, né, André? A natureza, ela ensina tanto para a gente também. Pois é. E quando o texto fala aqui de que Deus se revela nas pequenas coisas, como nas grandes coisas, né? Você já trouxe isso, né? Quantas vezes nós nos surpreendemos com uma cena, algo que se dá, que é de uma relativa simplicidade, que talvez boa parte das pessoas sequer se dão conta, e você vê Deus ali. E aí a quantidade de acontecimentos que se dão são imensuráveis. Não é possível se mensurar todos os dias em que Deus se faz presente através das pequenas coisas para uma quantidade enorme de criaturas.
E através das grandes coisas também, né? E aí podemos citar aqui alguns dos grandes acontecimentos, sem dúvida nenhuma, o maior deles, a vinda do Cristo para a Terra, trazendo todo o seu evangelho, mas não só, né? É graça à quantidade de curas que não se explicam pela ciência, né? Algum tempo atrás, eu estava vendo um documentário sobre mediunidade e cura, e foi um trabalho muito bem feito, nem era brasileiro, era estadunidense, e o médium também não era brasileiro, aliás, eles nem chamam de médium, chamavam como uma espécie de curandeiro, né? E havia um médico que tinha um problema na coluna que era impossível de ser operado, tal o problema. E ele procurou um curandeiro, e um médium, nós sabemos, né? Nas palavras deles, um curandeiro, e eis que a cura se deu, e aí os médicos se debruçavam sobre os exames, dizendo, não sabemos o que aconteceu. Né? E há tantas provas disso, né, Raquel? Que pena que ainda há essa arrogância, né, do homem de não perceber que ele faz parte de um sistema perfeito e que ele precisa respeitar esse sistema, e respeitando esse sistema, ele está respeitando a Deus e está respeitando a si próprio, né? Pois é quando essas 3 letrinhas do ego se tornar uma frase, né? Respeitemos o coletivo, vamos pensar, legal, quais são os recursos naturais que nós temos para avançar em termos de humanidade, o que a gente já tem pronto, o que pode a partir daí ser melhorado, né? Deixar realmente o egocentrismo tomar conta a todo custo, querer a fama a todo custo, porque o papel do cientista, no final das contas, o qual que é, né, André? É servir, é trazer conhecimentos para a humanidade, de modo que a gente possa se beneficiar desses conhecimentos e avançar, né? No campo intelectual, no campo da saúde, enfim. Olha quantas coisas legais a gente tem descoberto no campo da robótica, ajudando pessoas que não tinham movimento, recomeçar a recuperar movimento. O próprio Chico alertou que isso ia acontecer depois de um tempo numa velocidade interessante. Já está acontecendo, né? Só que a gente precisa retomar esse senso de coletivo. Menos eu e mais nós, né? No final das contas, esse robô é para quê? Para levantar as pessoas, devolver a vida, devolver a autoestima. Né? É interessante tudo isso. Mas isso caminhando com o que a gente carrega, nesse sentido, Deus dentro de nós, né? Dizendo que nós somos parte dele e ele parte de nós. Enquanto humanidade, vamos avançar. Senão, a gente para nessa cegueira dos incrédulos que não vamos avançar. É aí que mora o perigo, na minha opinião. É isso aí. Vamos ler mais um trechinho do Evangelho de hoje. Chegará a vez deles, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que lhes fere o orgulho. Quem lê isso aqui pode ter uma impressão de que Deus quer atenção, quer ser reconhecido, senão ele vai ferir o orgulho da criatura, né? Mas quando nós acompanhamos, principalmente com a sabedoria que a doutrina dos Espíritos nos apresenta, este ferimento no orgulho se dá de maneira natural, né, Raquel? Para que a criatura possa se dar conta de que precisa evoluir, né? E se dá a partir das suas escolhas. Esse ferimento, ele se dá a partir das escolhas, né? É aquela história de eu preciso de Deus, né? Nós precisamos de Deus o tempo todo. E o orgulhoso, ele sente que não. Então, é como se Deus falasse nesse momento, olha, se você for isso, você vai passar por certas provas na vida até reconhecer que eu existo na sua vida e que eu sou importante para você. Mas, como você disse, não é uma reprimenda, é um alerta, porque essa é a ordem natural das coisas. Qual é o caminho do orgulhoso? A gente vê o próprio exemplo do orgulhoso e não é ele se dando bem, não é, André? Sempre vem um chute na canela da vida, corrigindo a rota, mostrando que, como Jesus nos trouxe, né? O mais humilde será o elevado, né? O humilhado será exaltado. Essa é a lição, né? Que dentro da nossa humildade nós entendamos qual é o nosso papel e o papel de Deus. Deus é o Criador e a gente está aqui para fazer a lei dele andar, né? Mais uma vez, o orgulho ele torna as pessoas egoístas, é o que a gente acabou de dizer no caso dos incrédulos, dos materialistas que não dão um passo à frente por só pensar em si. Mas eu vejo, viu, André, que a gente está num movimento
principalmente a gente tocou aqui na área médica, da saúde, cientistas, né? Eles estão se preocupando também, agora que eu faço parte, né, também das terapias integrativas, eu vejo um movimento aqui no Brasil interessante acontecendo nesse sentido, de entender mais a espiritualidade do ser dentro dos tratamentos médicos. E isso está me encantando, né? Quem sabe aí um ponto a mais a favor para enxergar o ser humano como um todo e dar um próximo passo, né? Eu mesmo já tive a oportunidade, fui convidado, acho que uns 2 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, para dar uma palestra na Escola Paulista de Medicina sobre espiritualidade e ciência e estes avanços que se dão na comunicação da espiritualidade e ciência na plateia, médicos, enfermeiros, muito legal, fiquei muito feliz. Então, realmente, tem razão, já tem bastante gente, aliás, no Brasil aqui, o trabalho incrível da doutora Marlene Nobre, de tantos outros irmãos e irmãs nossas, que ao longo dos anos aí criaram e deram sustentáculo, deram um projeto de crescimento para a Associação Médico Espírita, uma associação aí que merece todo o nosso respeito pelo excelente trabalho que faz para a ciência e, em consequência, para a sociedade, né? Bom, vamos ler mais um trechinho do Evangelho de hoje. Para vencer a incredulidade, Deus emprega, conforme os indivíduos, os meios que julga convenientes. Não é o incrédulo que deve prescrever o que ele deve fazer ou lhe dizer. Se vós, Deus, quiserdes me convencer, é preciso proceder desta ou daquela maneira. Isso é o que diria um incrédulo, em tal momento e não naquele outro, porque é esse momento que me é conveniente. Criança, né, Raquel? Quantas vezes nós somos crianças e a nossa birra costuma não convencer muito Deus, porque ele não quer birra, ele não quer espetáculo, ele quer a nossa conversão, ele quer a nossa iluminação, né? Então, podemos muitas vezes fazer birra à vontade, que o amor se manifesta de outras maneiras, né? A criança birrenta é mais ou menos assim, ela vai chorar até ela ouvir do pai da mãe assim, pode chorar até cansar. Quando você cansar, você pode me procurar, a gente conversa. Mais ou menos isso que acontece, né? Que Deus espera. Nossa, Raquel, você conheceu minha mãe? Como? Você conheceu minha mãe? Minha mãe fazia isso, Raquel? Quando fazia birra, pode chorar, quando você quiser. Pode chorar. Imagino você indo para o banquinho do castigo, menino. Deus, tomei um susto agora. Mas o mais legal é isso, a gente lembrar e aplicar para a vida, né? Porque imagina, que ele quer, na verdade, o nosso Criador quer que nós sejamos adultos, enfim, né? Que nós saiamos da fase da infância, vamos para a adolescência, então cheguemos a alguma maturidade, é isso que ele espera. Criança chata, birrenta, né? Imagina adulto birrento, então, insuportável, né, André? E olha que tem, hein? E olha que tem, hein? Oh, Mas vamos... Aliás, nós todos, né, Raquel? De vez em quando a gente faz nossa birrinha, né? Nós estamos em provas e expiações, então é natural que, vez por outra, uma birrazinha de nós, da criança que ainda habita nós espíritos, é compreensível até, né? Sim, sim. Mas aí a vida vai também tomando rumo, falando, tá bom, André, vamos, para de birrinha, coloca aí o André para andar, a Raquel para andar, na hora dos mimimis. É que a hora do mimimi também, a gente fala aquela hora do cansaço, né? Que você fala assim, meu Deus, mas tudo junto, né? A gente fica meio chatinho mesmo, mas aí as coisas vão desafogando, a gente vai respirando, descansando para voltar para a lida. E isso é normal, são os ciclos da vida. O que a gente não pode ser é chato a vida inteira, né? Perder a nossa vida na reclamação, na incredulidade, na fé vacilante, porque a gente está aqui para fortalecer tudo isso. Afinal de contas, quando que a nossa reforma íntima vai acontecer? Quando a nossa fé vai ser raciocinada e mais viva? Estamos aqui para fortalecer isso todos os dias, né? Muito bem, olha aqui quem é que está mandando o WhatsApp para a gente, Raquel. Ivanir de Souza, o nosso querido amigo lá de São José do Rio Preto, Maristé de São Paulo, Júlio César de Salvador, acompanhando pelo aplicativo da rádio, de Juazeiro do Norte, no Ceará, Socorro Linhares, de Américo Brasiliense, Elton, Léa e Clara, que deixam muita luz e paz a todos. As nossas queridas jovens amigas de Uberaba,
Elza Isis, né? Já falei da cidade de Uberaba. Sônia Serra, de Sorocaba, muito boa tarde, amigos do bem. Feliz com a linda participação da Raquel. Beijos, gratidão profunda. Aí, tem uma amiga lá em Sorocaba, a Sônia Serra, manda um beijo para você, Raquel. A Sônia Serra, meu querido, ela um beijo. Não precisa nem falar da Sônia, né? Ela é nosso controle de qualidade aqui, também da rádio, sempre manda mensagem, avisa a gente quando está no ar. Olha, querida, obrigada pela sua participação, pelo seu carinho, viu? E há bastante tempo que ela faz isso, né, Raquel? Opa, é nossa mentora com aura azulada, é assim que eu chamo. É isso aí. Elisvan Lopes da Silva, ele que é da cidade de Vila Propício, que fica em Goiás, deixa o seu boa noite e gratidão a todos. Maria do Carmo, de Araraquara, Ângela Freitas, de Mundo Novo, e de Araguaiana, no Mato Grosso, a nossa querida Graça também deixa o seu boa noite a todos. Aqui pelo Facebook, Aide Sobrinho, quem mais? Camila Bedini, Gilda Felberg, Luiz Gomes da Silva, Francisco Severo, Ângela Gonçalves, Silvana Teixeira, Neide Miriam Copertino. Boa noite, André e Raquel. Vocês são tudo de bom. Quem é tão gentil com a gente assim é a nossa querida Isabel Cristina, ela que é de Salto Grande, São Paulo. Muita gratidão, minha querida irmã. Bom, vamos ler mais um trechinho do Evangelho de hoje. Portanto, que os incrédulos não se admirem se Deus e os espíritos, que são os agentes de sua vontade, não se sujeitarem às suas exigências. Que pensem no que diriam se o último dos seus servidores quisesse fazer a imposição a eles. Deus impõe suas condições, não se submete a elas. Ouve com bondade aqueles que se dirigem a ele com humildade, e não os que se julgam mais do que ele. Este ouvir só aos humildes, né? Parece que Deus tapa os ouvidos. Não é bem assim, não, né, Raquel? Ah, não. Com certeza é aquele olho que vê tudo, ou ouvidos, né, que ouvem tudo, tá a par realmente de cada passo nosso. E é por todos nós, até pelos que não creem nele, mas tudo bem, ele existe mesmo assim. Então, é algo interessante, é como se Deus, tá bom, ele está crescendo, deixa ele vai voltar, fica tranquilo. Aí os anjinhos, né, imagina os anjinhos, mas Deus, olha lá, ele não está nem aí para você. Calma, ele não está acreditando em mim, você está preocupado por quê? Deixa, eu sei o que eu estou fazendo. Acho que a sabedoria de Deus nesse sentido é infinita, não é, André? Ah, sem dúvida nenhuma. Uma vez eu li uma frase de Para-choque, adoro, tem cada uma bacana. Era: você sem Deus não é nada, né? Deus sem você é Deus. Simples assim. Simples assim. Simples assim. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, já estamos nos encaminhando aqui para o final do programa, então nós vamos fazendo aquele convite amigo e irmão para aqueles que podem e aqueles que queiram cerrar os seus olhos. Para que cada um de nós possamos buscar a conexão de amor que nos alcança nesse instante e que vem acompanhado dos eflúvios de cura, de conhecimento, de consolo para as nossas dores. Eflúvios que nos atingem e são capazes de promover grandes maravilhas. Uma cura, uma noite de paz, a resposta para uma dúvida, um simples consolo. Conectados uns com os outros, acompanhados com tanto amor pela espiritualidade amiga, nós pedimos a estes irmãos trabalhadores do Cristo que nos auxiliem na asepsia do nosso ambiente de trabalho, para que ali possa haver prosperidade e abundância com Jesus, na criação de trabalho e renda. Rogamos também a esses irmãos tão amorosos que nos auxiliem
na fluidificação das caixas de água de nossas residências, na higienização de cada cantinho de nossas casas, fluidos de paz e amor em nossos leitos, em nossas roupas, para que possamos encontrar forças e seguirmos adiante a nossa estrada evolutiva. Rogamos a Jesus, nosso amoroso Mestre, que possa nesse instante olhar por uma criatura que nós sabemos que está passando por um momento difícil. Vamos imaginando Jesus ali ao lado deste irmão, desta irmã, levando respostas, curando, mas principalmente emprestando forças para que este nosso irmão, essa nossa irmã, siga adiante na certeza de que as coisas sempre se resolvem e as portas sempre se abrem. Vibramos amor também pelos nossos irmãos da área da saúde, para que eles possam ombrear com espiritualidade amiga, emprestando forças, conhecimento, para minorizar as dores humanas desse momento de tanto aprendizado que atravessamos. E assim, profundamente gratos pelo pão evangélico dessa noite, nós vamos pedindo licença a Deus e a Jesus para encerrarmos esse estudo. Graças a Deus. Raquel, uma ótima noite de paz e luz para você. Para você também, André, e a todos que acompanharam o Evangelho, um beijo no coração, até a próxima. Beijo, Raquel, beijo a você, meu irmão, minha irmã. Nos encontramos amanhã às 18 horas com mais um plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Beijo no coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho.